Olá, eu sou o Márcio Eugênio, especialista em comércio eletrônico, e hoje a gente vai falar por que os projetos não dão certo. Se você quer saber mais, fica comigo. Essa é uma série de quatro vídeos falando 14 motivos por que muitas vezes os nossos projetos não dão certo. Essa série de vídeos foi feita, inspirada no artigo da Stephanie Gomes, que ela escreveu no Portal dos Administradores, e que eu me identifiquei com muito dos itens dela e tenho certeza que você também vai se identificar. Tá? Esse é o segundo vídeo de uma série de 4 vídeos. Se você ainda não viu os outros vídeos, clique aqui do lado para você ir para lá. E vamos aos tópicos desse vídeo, que são 3, e a gente começa pelo número 4, que a gente desanima no primeiro obstáculo. Uma coisa que muitas vezes a gente não entende é que quanto maior o nosso sonho, quanto maior o nosso objetivo, maiores serão as barreiras que a gente vai ter que enfrentar. Um exemplo que eu gosto de utilizar nesse tipo de coisa é que quando a gente começa uma academia, a gente tem um grande desafio que é levantar um quilinho de, sei lá, 5 quilos, alguma coisa do tipo. Se a gente desistir nesse, a gente nunca vai chegar no 10, no 20, no 30 quilos, porque a gente não conseguiu vencer esse desafio. E vencer o obstáculo, vencer desafio é exatamente como numa academia. Quanto mais obstáculo e quanto mais desafio você tiver, mais forte você fica para enfrentar o próximo. Mais forte você fica para vencer o próximo. Então, a gente precisa estar preparado e saber que desafios vão existir e a gente tem que pensar que aquilo vai ajudar a gente para ficar mais preparado para enfrentar o próximo, para pular a próxima barreira. Quinto, normalmente a gente não consegue realizar os nossos projetos porque a gente não acredita na gente. A gente acha que a gente não é capaz. Isso por diversos motivos, às vezes numa determinada área, às vezes num determinado campo, mas o fato é, se a gente não acreditar na gente, quem vai acreditar? Então o primeiro passo, cara, é começar a acreditar. Se você não sabe um determinado assunto, se esse assunto é muito difícil, cara, quebra ele em partes, estuda um determinado momento, começa a fazer, testa, vê, não tem medo de errar. É uma coisa que às vezes trava a gente de seguir em frente, é que a gente quer começar perfeito. E ninguém começa nada perfeito. A gente vai errar, a gente tem que aprender, a gente tem que seguir em frente, testando, e a cada passo que a gente dá, a cada teste que a gente dá, em cada coisa que a gente tenta, a gente começa a ser alimentado e começa a entender melhor como a gente funciona e a cada passinho a acreditar mais que a gente é capaz de fazer isso. Então, se você não acredita, eu sei que parece idiota isso, mas passe a acreditar. Passe a fazer coisas que te gerem confiança, que te gerem energia para seguir, para dar o próximo passo. Sexto item, a gente escuta demais os outros. Muitas vezes escuta mais os outros do que a gente mesmo. Aquele clichê, né, siga o seu coração, nesse momento é clichê, mas serve de base para a gente entender o que isso quer dizer. Às vezes, até tem uma frase no artigo da Stephanie tinha, que eu quero ler ela aqui, que quando a gente escuta demais os outros, a gente acaba se frustrando, ficando com medo e tal, porque assim, pessoas com medo de seguir os seus próprios sonhos vão tentar desencorajar os seus. Então, você tenha ciência que aquele seu projeto mais louco que você quer fazer, as pessoas vão te dizer que você não vai conseguir. Por quê? Porque elas têm medo de fazer isso, porque elas acham que elas não conseguem. E você vai acabar entrando no mesmo mundo dessas pessoas, você vai acabar acreditando nessa mesma coisa. Tá? Então você precisa saber que dificilmente você vai achar alguém que vai te incentivar a realizar os teus sonhos. A maioria das pessoas diz que é impossível, diz que é difícil, diz que você não vai conseguir. Se você der ouvido a essas pessoas e parar de ouvir aquilo que você fala para você mesmo, aquilo que você acredita, muito provavelmente
você vai passar uma vida e vai olhar para trás e vai ser uma pessoa frustrada, assim como aquelas pessoas que não conseguiram alcançar e achavam que elas não eram capazes. Essas são as dicas de hoje e lembrando, essa é uma série de 4 vídeos. Se você ainda não viu o outro, clica aqui do lado para ver o anterior, o posterior, o de antes e o de depois e tudo mais. E se você se identificou com algumas dessas dicas que para mim foram transformadoras, deixa um comentário aqui embaixo e me conta o que tu achou, tá bom? E se você gostou ou não gostou dessas dicas, dá um curtir, dá um não curtir e a gente se fala no próximo vídeo.